Boa noite, Consuelo, ainda não. Boa noite, Afane. Boa noite, Elisa. Aqui tá gravando, apareceu gravando. Agora começou a gravar, vou ler a página. Peraí. Livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A lição é 39. Não te esqueças das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigo delas. É fácil desejar, compartilhe das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo-o com todos os indivíduos. Olá. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, essa oportunidade. Agradecemos pelo dia que passamos, que possam todos ser abençoados e que todos aqui do grupo, que estão, que virão, os que não poderiam vir, possam receber tudo isso que nós estamos recebendo, essas bênçãos, essas harmonias, esse clima harmonioso, essas vibrações de paz, que possa chegar a cada um, onde quer que esteja. Pedimos por todos nós do grupo, mas queremos pedir também, Senhor, pelos nossos vizinhos, amigos, parentes, familiares, por todos aqueles que de alguma forma se relacionam conosco. Que todos também possam receber neste momento as suas vibrações de paz. Vamos pedir também, além de nós, pelos nossos irmãos desencarnados, que estão junto a nós, pedir por eles e pedir a ele que também nos ajude aqui na hora aqui do nosso estudo, que possamos todos nós ser bem intuídos, bem inspirados, para entendermos melhor as lições que hoje vamos aprender. Enfim, Senhor, queremos pedir por todos, em especial aos povos que estão em guerra, que possam acabar essas guerras, possam entrar em acordo, que cada um possa ceder um pouco para que a paz volte a reinar em todo o planeta. Obrigado por tudo, mestre. Obrigado por tudo, amigos espirituais. E que tenhamos todos nós uma boa noite de estudo. Graças a Deus. É isso aí, gente. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afane. Boa noite. Bom, hoje nós estamos no Livro dos Espíritos, né? Isso. Vamos na pergunta 620. Uma pergunta antes. Meu Deus. Nós estamos na pergunta 620. Podemos? Você vai fazer algum Não, nós comentário? estamos estudando uma 619, que Deus, né, facultou todo mundo os meios, né, de conhecer sua lei, né? Sim. Né? E agora nós vamos a 620. E essa 620 é interessante que ela está no meio da 621. Né? E vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a reencarnação. E Kardec faz uma pergunta que, a princípio, se a gente olhar bem, a princípio, bom, eu, pelo menos, quando eu li a primeira vez, eu penso, né, que tudo bem que a reencarnação tem muito a ver com o nível de consciência. Mas por que essa pergunta nesse meio? Poderia ser nada,
com 7 e pouco, né, com 7,2, começa a ter esse fundo dogma da reencarnação, está por lá, né? Mas está aqui. E ela tinha que estar aqui, né? Então, puro e iluso na história, sou eu e alguém que estiver pensando assim, né? E o assunto é dentro mesmo dessa questão da consciência. E é muito interessante, porque eu coloquei uma página no grupo em PDF, eu não conseguia, Elisa, tirar do. Por isso que eu perguntei se você tinha um livro, porque eu não tenho computador, o telefone só alcançava a metade disso que está escrito aí, né, dessa página. Aí eu não Uhum. conseguia fazer ela. Aí depois apareceu um universitário aqui, foi lá, fez pelo computador dele o PDF para mim e me mandou, eu passei para todo mundo, né? Mas antes vamos ler a pergunta e a resposta para entrar na página, para a gente Quem entender. seríamos nós sem os universitários? Né? Pois Eu é. tenho que me virar sozinha. Ainda fiquei, assim, fiquei meio chateado, que foi coisa de 30 segundos. Se passou um segundo, talvez, Ah, eu não fica tentei chateada não, olha quantos anos a gente tem. de eu tentei de 2 e pouco da tarde até as 3h12, ainda marquei. Às 15h12 eu desisti. Chega, né? Mas tive que apelar. Então é o Livro dos Espíritos hoje, capítulo 1, da parte terceira, tá? Da lei divina ou natural, pergunta 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Essa é uma pergunta que a gente sabe que é o óbvio, como falava o Nelson Rodrigues, o óbvio ululante, né? Será que antes nós compreendemos melhor a lei de Deus do que quando encarnado? De uma certa forma, sim, porque a gente está lá se enchendo estudando. Eu estou falando no modo geral, né? Lógico que não é todo mundo assim. No livro Libertação mesmo não é assim, né? Aquela turma que está lá. Mas, de um modo geral, a pessoa está lá, está se enchendo de conhecimentos, né? Tá, alguns trabalhando, estudando. Então, está desencarnado, está, né, enchendo lá, está aprendendo as coisas no mundo espiritual, está se espiritualizando ao máximo. Aí depois de encarnado, aí que o negócio começa a mudar. E a resposta que vem no certinho. Aí a gente vai compreender que essa questão de consciência, de nível de consciência, é muito séria mesmo. Essa folhinha aqui é uma folhinha que eu achei linda, maravilhosa, do irmão X, tá? É uma história, mas nós vamos ver que história, tá? Que tem muito a ver com essa resposta que nós vamos ter agora. Vamos lá, Eli? Então vamos ler a resposta da pergunta, né? É. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. Dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Bom, compreende de acordo com o nível evolutivo nosso, grau de perfeição, né? Beleza, né? E guarda a intuição quando nós estamos no corpo. Ou seja, a gente aprendeu lá em cima, desceu, estamos guardando a intuição do que nós aprendemos lá em cima. Né? Nós sabemos que, poxa, nossa bagagem, né, é essa aí, não tem outra. Né? Não tem carro novo, mansão, nada disso. A bagagem está resumida nisso, no que fazemos, né, no que aprendemos, no que nós conhecemos e no que, né, praticando isso que conhece. Mas está falando que os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Esse é o grande problema. Os maus instintos. Tá? Isso está muito unido com as nossas emoções, coisas que nós não conseguimos controlar. E é aquela velha história do muitos dentro de nós, né, Elisa? É, Muitos de nós dentro de nós. É esse o nome da página? Do Valdo é, Vieira?
muitos de nós dentro de nós. Ou seja, essa turma que ainda nos acompanha, que somos É nós, muitos dentro de nós. então é parte de nós, é que faz com que a gente tenha dificuldade em cumprir essas leis que, inclusive, nós já a conhecemos, né, bem lúcidos ou mesmo guardamos na intuição, conforme tem aqui, né? Aí fica difícil até essa intuição funcionar, né? Então, essa é a grande dificuldade nossa. É, e isso nós, veja bem, ouvimos no livro da Renúncia aquela questão, quando a Alcione quer, né, voltar aqui, reencarnar aqui, e o Antênio fala para ela: olha, já vi muitos daqui saírem daqui e voltarem com débitos para depois ter que solucionar. Estou falando de espíritos que já estão num determinado nível, já progrediram bastante, mas ainda guarda alguma coisa. E esse guarda alguma coisa que é o problema, esses maus instintos. Aí essa paginazinha aqui que se chama, fala Os Estranhos Credores, tá? É uma história muito bonita de uma senhora que essa já alcançou um determinado grau. Nós vamos ver a luta dela. Chegou a ler, Elis, ou não? Não, não deu tempo de eu ler, porque na hora que eu abri, que eu consegui abrir, porque meu iPad está descarregado, eu tive que botar para carregar. E aí Não, tinha que dar remédio, comida pra Aninha. Aí não deu tempo de ler. Você tem essa página aí, né, em mãos, está em PDF aí no Zap do grupo. Eu vi sim, mas eu não li porque as crianças chegaram hoje de tarde aí, né? As Da crianças. viagem. As É crianças. as crianças. As crianças, as crianças. As Tá. crianças. Então, não tem problema ter um lido, não. Eu estou falando que é o Trouxeram o seguinte, alfajor, Consuelo, isso que é importante. Trouxeram. Isso é importantíssimo. Trouxeram. Exatamente. eu estou até corri um pouco aqui nessa pergunta e resposta, logo, porque a página é longa, né? É Eu bem vi. longa, Isso eu né? eu olhei assim por alto, eu vi que é grande. É grande, por isso que eu pensei, vou ler, falar logo. O que nos interessa é isso aí. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Quer dizer, esse é o nosso grande problema. Aí o Emmanuel até fala, nós somos, né, os campeões das promessas. Chega aqui, nós, não é que esquecemos as promessas, não. As promessas estão bem dentro de nós. O problema são os obstáculos que nós vamos ter que passar para alcançar, realizar as promessas. É mais ou menos essa historinha aqui. É longa, mas vocês vão gostar. Veja bem, eu adorei, quer dizer, estou falando por mim, mas Aí, digamos assim, o obstáculo faz com que o preguiçoso ser humano desanime. desanime. Então procura um caminho mais fácil que não tem obstáculo. É um atalho, né? Que vai dar um erro danado, mas é mais fácil. É mais tranquilo. Bom, vamos lá então. Essa página do livro, deixa eu falar para vocês, o livro está lá atrás. Contos e Contos, do Chico Xavier, o espírito é o Irmão X, tá? Interessante que eu tenho vários livros do Irmão X e esse eu não tenho. Eu tirei o PDF também, já vou ler por ali. Muito legal. Todo mundo Tu pronto? baixou o livro todo? Hein? Tu baixou o livro todo? Baixei, baixei. PDF. Bom, vamos Pela lá. aquela Bíblia do Caminho, não é isso? Bíblia Isso. do Caminho? Aí eu Olha lá, baixei pela tá? biblioteca virtual. Pois é, pode ir na Bíblia do Caminho, que é quem, né? Está lá também, tá? Bom, é a lição 38, os estranhos credores. Poucas vezes tive ao meu lado a entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana, que desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo. Só uma coisinha ali. Olha aí, uma que está lá, onde os nossos amigos estão no Libertação, estão lá trabalhando lá, né? Interessante que esse livro, eu não vi o ano, mas geralmente é 40 e pouco ou 50 e pouco. Então é da época do abismo, né?
escreveu a Bíblia. A Bíblia não, Libertação, desculpe, Libertação. Elisa? Sim. Vamos lá? Acendia a luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente envolvida, resistia heróica ao peso da atmosfera baixa e espessa. Olha o André Luiz e o Gubi, o outro, o Eloy, né? Materializando o perispírito, tá vendo? Tá bem, né? Legalzinha essa página. Vamos lá. Ao contrário de inúmeros criminosos impenitentes, rendiam-se à palavra persuasiva e maternal. Jamais falava como quem reprova condenando, mas como quem esclarece amando, em nome de Deus. Certo dia visitou-nos o grupo em elevada tarefa. Ouvia dissertar sobre grandes teses humanas, deslumbrando-me com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição. O que mais me impressionava, contudo, era a sua venerável figura feminina. Era a luz que a rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu. Tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Fernando. Boa noite. Nós estamos lendo, senhor Roberto, uma página que eu coloquei em PDF aí no grupo do Zap. Certo. Não sei se o senhor vai conseguir, vai ver, né? Eu botei agora à tarde, tá? Então, Elisa, Vamos lá. olha só. Vamos Tá lá, vendo aí? continua que aí eu vou prestando atenção. Está no 8º ou 9º parágrafo, né, Elisa? 4, 5, 10º parágrafo, mais ou menos. Então, a gente está vendo que ela era protegida um halo dela mesma, né? Conforme nós conversamos no livro Libertação, segunda-feira, né? Por onde os espíritos nos reconhecem? Aqueles espíritos inferiores que ainda não têm a capacidade de alcançar nosso pensamento. Estão lembrados? Pela aura. A aura que é a aura, a irradiação do espírito. O dela a protege de qualquer problema exteriores. E o mais interessante é isso, ela ir lá para as zonas, né, de abismo, né? E vamos lá? Achou, seu Roberto? Vai indo, vai, que eu Asseverou-me um amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar semelhante situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também porque vencera em si mesma as deficiências mais rudes da condição animal. Olha só. Vencera em si mesma as deficiências mais rudes da condição animal. Muitos de nós, dentro de nós. Tá esquentando agora o assunto. Vamos lá? Alma divina. Diana reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Quando terminou a palestra encantadora que a trouxera ao nosso núcleo de serviço, aproximei-me curioso e enlevado. Outros companheiros imitaram meu gesto. A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres como se estivesse ainda envolta na roupagem carnal. Soberano entendimento de todas as coisas lhe transparecia das mínimas expressões. Por que ela está falando de coisas terrestres, né? Vamos lembrar da lição de Jesus a Nicodemos, no Evangelho de João, né? Eu te falo de coisas terrestres e você não me entende, imagina se eu falar das coisas celestiais. Então, o que nós entendemos. Tá? O irmão X, de repente, está um pouco acima de nós, mas tá?
E ela realmente, como ia lá nas zonas, né, das cavernas, etc., ela tinha que estar conhecendo também um pouco de nossa tudo. Que se ela for falar da onde ela já deve ter merecimento, né, onde ela deve, da sua morada, talvez não tive ninguém a compreender. Ali naquele grupo. Inclusive nós. Quem quiser falar, seu Roberto, Consuelo, Elisa, fale, tá? Então vamos lá. Emocionado, ele observando a renúncia a favor das almas embrutecidas, indaguei do porquê de seu sacrifício, retendo-lhe as respostas surpreendentes. Sim, meu amigo, respondeu sem afetação, no impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida. E não me envergonho de explicar-lhe a razão de meu gesto. Doutor Bezerra, né? Doutor Bezerra não falou, fez a Celina, quando falou com ele, não, me dá mais 50 anos. Eu acho que ele ainda está aí, já passou 50 anos, há muito tempo, né? Vamos lá? E sorridente, ante o interesse geral, prosseguiu delicado. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. Tá, essas vestes animalizadas são os nossos maus instintos da pergunta. Então ela está falando as extremas dificuldades que nós temos. E vamos continuar. Sorrimos de modo significativo, dando-lhe a entender a nossa inferioridade. Deixa eu sorrir também, né? Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria. Confesso que pertencia à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram meu trio de verdugos cruéis. Só um instantinho. 3. Ciúmes, egoísmo e vaidade. Isso que realmente... Mas vamos lá. Voltei à carne numerosas vezes, somente para atacar o ciúme fulminante. Recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas sem resultado eficiente. Aí. 9. Só por ciúme, sem resultados suficientes. Entendendo? Aqui o quê? Né? Que ela está passando para a gente, né? Aquela condessa, né? No livro, tá no Evangelho, né? Que também pediu 5 na miséria, né? Para poder voltar na prova conseguindo ter uma situação boa. Essa aqui, 9 só para o ciúme. Talvez fosse o maior problema dela. Assim como cada um, veja, muitos espíritos que sobem, o caso daquele que nós comentamos logo no início, lá do caso da Alcione, tem mil uma virtudes, mas tem um resquíciozinho, vou usar a palavra que dei lá, o ciúme, exemplo. Tá? E isso que acontece, reencarna, chega aqui nessa baixa vibração, nossa, volta tudo. Já de novo no erro. Eu não estou falando nem do egoísmo do orgulho, não. Falando só do ciúme, que o caso dela aqui do ciúme foi muito sério. Egoísmo e vaidade também. É lógico que vaidade a pessoa andar limpa, bonitinha, a mulher passar o batom e tal, se reproduzir, não, roupinha legal, não é vaidade. O problema da vaidade é o nosso modo, o comportamento nosso vaidoso. Esse é o grande problema. E tem muita gente que não anda produzida, não anda bonitinho, e é extremamente vaidoso. E nós vamos ver no livro Libertação essa questão aí da vaidade, lá no julgamento. Tá? Semana que vem a gente já deve ver o julgamento, nós vamos ver essa questão da vaidade. Tá? E essas Okay? nove reencarnações, essas 9 reencarnações devem ter sido de períodos que levou um período muito longo, né? Senhor Roberto, se botar 50 anos, desencarna, reencarna, 50 anos, 450 anos, vamos botando por baixo. Não deve ter sido só 50 anos.
Eustáquio foram 15 séculos de reencarnação e não conseguiu recuperar em nenhuma delas. Então não deve ter sido reencarnações curtas. Acredito eu que se o ciúme mereceu 9 reencarnações, é porque o ciúme dela foi muito doentio e ela deve ter provocado sérios transtornos aos outros para desse ciúme. Então não deve ter sido uma reencarnação, uma em cima da outra, muito perto. Né? E ela vai falar sobre isso aqui. O ciúme foi o pior dela. Que a gente bota mil e uma coisa aí como mal, né? E olha só, uma coisa que a gente realmente vê, né? Mas não é tão comentado, digamos assim. Não, a gente vai falar do bandido, do assaltante, do mal político, né? A gente fala de mil e uma coisas. Eu E, no mesmo. entanto, a gente acha que ciúme é uma coisa tão boba, né? Porque ciúme todos nós temos. É um sentimento que todos nós temos. Todos nós temos. Né? Todos nós temos. É da caneta, do papel, da esposa, do marido. É do filho filho. nosso com a mãe, é do filho nosso com a mãe, é do meu pai com a minha mãe. Ciúme é um sentimento que está em todos nós. Não deixa de ser difícil. É difícil, não. Não existe um ser encarnado que não tenha ciúme. Sim, porque a posse e o egoísmo, né? Exatamente. Você não quer dividir pessoas, coisas, você não quer dividir nada com ninguém. Pode ser até o lápis. E a vaidade, Elisa, é meu. A vaidade é meu. Só eu que tenho. Né? Exclusividade. Vaidade também. Então, esse ciúme dela doentio que gerou as coisinhas que a gente quase não comenta, né? Por isso que é bom o livro espírita, né? 9 reencarnações por ciúme não deu certo. Deve ter melhorado. Mas vamos lá, vamos lá. Falta meia hora ainda, vamos acabar essa página hoje, que ela é longa, hein? Ela é longa, vamos lá. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do momento vicioso. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdi os filhos através da vaidade. Viu? Sempre recapitulava a mesma coisa. Ela conseguia, assim como nós também devemos, né? Errar sempre no mesmo lugar. Aquela questão da espiral. Estamos passando e estamos errando. Estamos passando, já aprendemos, né? Mas vamos passando de novo, para ver se a gente está sólido mesmo aprendizado, né? Já está suportando passar de novo pela situação. Então, olha só o que ela fala aqui, né? Essa questão aí do sempre a recapitulação do momento vicioso. Vamos lá? Amigos desvelados seguiam-me carinhosos de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais. Entretanto, fracassei de modo invariável. Valia-me da bênção do esquecimento da reencarnação para perpetrar novos erros e espezinhar as sagradas leis. O tempo, contudo, ia passando implacável e os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados a regiões menos densas. Despediam-se afetuosos, estimulando-me ao desempenho dos deveres cristãos, permanecendo assim relegada a mim mesmo, entre problemas inquietantes e complicados. Por fim, o esposo amigo, sócio abençoado de experiências e empresas inúmeras, foi convocado à esfera superior em virtude dos méritos adquiridos e dos espíritos amados que me foram pais e filhos em várias estações evolutivas. Não existia nenhum ao lado de minha pequenez. Cadê o grupo espiritual dela? É o contrário da Alcione, né? Ela subiu, o resto ficou aqui, né?
ao contrário, subiu o grupo e ela ficou aqui, né? Devia sentir muita solidão, porque aqueles maiores afetos, né? Foram embora, desceram. Então, vamos ver. Alguém quer comentar? Vamos embora. Quando me vi irremediavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amarguroso desânimo. Abandonei-me então a propósitos menos dignos, demorando-me nos recantos abismais, qual trapo inútil, embora consciente, vencida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da soledade quase absoluta. Só o pessoal lá do livro Libertação, é isso aqui, tá? Não todos, alguns deles, né? Perderam a esperança, é o que fala o Dante, né? Entraste por aqui, né? Acabou a esperança. Ao entrares aqui, acabou a esperança, mais ou menos o que ele fala, né? Embora consciente. Não é? Dia houve, no entanto, em que fui visitada por nobre missionária do bem, que me contou carinhosamente o romance que lhe dizia respeito. Estivera em minha posição degradante, mas superar os obstáculos utilizando concursos de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, no curso das quais fora invariavelmente derrotada, voltou à Terra na qualidade de mãe de filhos monstruosos. E tão rijos lhe foram os testemunhos de abnegação que chegou ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando o ciúme, o egoísmo e a vaidade no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. Bom, teve alguns filhos, né? E conviveu com eles durante 70 anos. Monstruosos os filhos dessa aqui, conseguiu sair da situação dela. Tá boa a página, Inês? Tá? E os instintos animais onde nos levam, né? Essa, Roberto, Às tudo é vezes, questão da... Fala aí. A coisa assim, página que tá. Fala aí, desculpa. coisa assim que a gente acha que não é nada demais, é um ciúme bobo, né? Um ciúme bobo. Ah, é uma vaidadezinha tola, entendeu? É isso, é aquilo que eu falei. A gente acha que o ciúme é uma coisa tão boba, embora a gente saiba que é chata, né? Principalmente quando somos nós que sofremos o ciúme de alguém, achamos a pessoa mais chata do mundo. As consequências sérias, sem sombra de dúvida. A gente irrita a pessoa, a gente xinga, a gente ofende. O ciúme leva a uma série de desesperos descontrolados. De vezes isso aí é vontade, até a morte, ao crime. Assim. Pois é, seu Roberto, essa história todinha aqui é a resposta da 620, tá? Exatamente. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça as leis divinas quando reencarna, né? Mas veja bem, os maus instintos, que ele vem com a intuição, está tudo vivo nele. Aí, aos poucos, né? Quando precisa, está lá guardado. Mas, esses maus instintos, entre os quais o ciúme, que a gente não considera muito, que o Bento está falando aí, né? A Elisa. Mas vamos lá. Aconselhou-me assim a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e a rogar colaboração dos dirigentes daqueles que estacionam nas províncias da angústia, candidatando-me à maternidade dolorosa na terra. Aceitei o alvitre jubilosa, que representam 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios.
Veja bem, é um prêmio, né? 70 anos. É. E veja bem, ela tinha suas virtudes. Tinha virtudes. Tanto que ela tinha muita ajuda para reencarnar, mas voltava sempre no mesmo erro. Sempre no mesmo erro. Tá? Mas vamos lá. A presença amiga conduziu-me às retaguardas das trevas e, horrorizada, percebi a existência de infortunados irmãos nossos em estágios longos de loucura, cegueira e deformação. Agitavam-se em torbelino de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste, mas a piedosa mensageira que me custodiava reanimou-me e, afinal, solicitei a concessão. Olha, gente, quando a gente vai no Vicente Moretti, a gente fica um pouco chocado, né? É. Dói, não dói? Imagina aquilo ao vivo e a cores, sem o corpo abafando. E lá com o corpo abafando, que a gente vê, já dói. E tem que ter realmente, ela foi corajosa. Vamos lá. Quando o meu fervor se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos viajantes da atormentada região, um dos vigilantes da atormentada região, acolhendo-me a súplica. Aceitar-me o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Reunir-se-iam à minha alma, dentro de algum tempo, os círculos carnais. Foi assim que, entre o pavor e a ansiedade, regressei ao renascimento terrestre. Vi-me desde cedo em condições dolorosas e precárias. Por quê? Se vem num berço de ouro, e acontecer de novo. Então, tudo que ela precisava, ela vai ter nessa reencarnação, tá? Todas as dificuldades que ela precisava para vencer. É meio, né? A gente Esses, pensa, meu Deus. Fala, pastor. esses filhos monstruosos, é monstruosos de ruins ou é monstruosos de feios? De feios, de ruins, de isso. Vamos ver, vai parar É daqui a pouco. monstro mesmo. Vai ver o conjunto. É tudo? É o É, conjunto? vai ver o conjunto. Vamos ver daqui a pouco eles surgem aqui. Vamos lá. É o Jiraya, né? O Jiraya. Vamos lá. Nos rudimentos da infância, observei que meu corpo estava em formal desacordo com os meus sentimentos íntimos. Nossa, já começou, já começou na infância. Na imaginação, no pensamento dela, ela era Angelina Jolie, né? Jolie, né? Mas quando ela olhava para o espelho, não era. Não, e você pensa que, lendo essa frase aqui, você pensa quantas mulheres já não reencarnaram desta maneira, que elas é, sentiam intimamente uma coisa e do lado de fora era outra. Era uma briga ali entre a matéria e o espírito, né? Sim, aquela senhora, seu Roberto, lá da UERJ, da UZR, aquela escura, a dona. Como é o nome dela? Aí, Ela entrou para o Carmen, espírito. Não, é não é Carmen. Carmen, não. A Carmen, não, a outra. Que era da evangelização lá da UZR, a negra. Ela chegava em frente ao espelho quando era novinha, ela tinha mediunidade, mas quando eu olhava para o espelho, ela desmaiava. Ela não aceitava, quando você olhava no espelho, ser negra. Eu esqueci o nome dela, gente muito boa ela, é um doce de pessoa. Você nem está encarnada ainda. Se tiver, tá bem, tá? Depois eu vou me lembrar o nome dela. Aí foi para o centro espírita e tal, feito tratamento, ela começou a trabalhar a mediunidade, é que ela foi entender, né? Que ela tinha sido, né, branca e era demasiadamente racista. Veio negra. Só que ela aceitou depois, numa boa, e trabalhou muito bem a evangelização da UZR. De repente está lá até hoje, eu não sei. Vou tentar me lembrar o nome dela, senhor Roberto. Não é Dona Carmen, não, é outro nome. É, Não é famosa ela, na hora que a gente lembrar aqui, vocês vão também se lembrar dela.
na É isso área aí, da, tá? na área da É, evangelização infantil, tem sido, se ainda está encarnada, um exemplo sensacional. né? Então, ela é uma dessas, né, que não aceitava no início, né? Depois que ela foi trabalhada, né, ajudada, conseguiu vencer. Com certeza ela venceu. Pelo que a gente vê, né? Venceu mesmo, né? Bom, vamos lá, Elisa. A princípio, vigorosa rebeldia dominou meu coração, mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas, e porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme, que me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, meu infeliz esposo, companheiro de quedas noutra época, veio desencarnar, legando-me pobreza e viuvez irremediáveis. Tentei a conquista do trabalho digno. Entretanto, o infortúnio dos filhos não me permitiu. Um era cego, outro leproso e 2 aleijados. Consuelo, está respondida a tua Que pergunta aí. Como é quarteto, que hein? é? Hein? Quarteto fantástico. Olha só, estão falando que naquela época não tinha cura lepra, né? Hanseníase, né? Não tinha cura. Hanseníase. Não tinha cura, não. Estão falando aqui de uma coisa que aconteceu no início do século passado. Que ela passa essas informações, ou bem antes, talvez no século anterior, né? Século de 20, 19, né? 19, né? Talvez, né? Então, olha só, veio mal, casou com um cara também nada legal, e os filhos são isso aí. Então, ela realmente veio para passar por uma expiação mesmo, né? Pesada, pesada. Não é mole, não. São muitas dificuldades. Mas, poxa, agora que eu descobri uma coisa, gente, não é muita página, não. Aqui saiu 2 vezes a mesma história aí no PDF aí. Saiu a mesma história. É, por isso que eu não conseguia passar pelo Zap normal, que estava as 2 histórias, eu não vi da onde eu salvei isso, do site que eu salvei, isso aqui. Isso aqui eu não salvei não, eu salvei o PDF lá, mas isso aqui foi tirado de outra página, o Caminho Espírito, eu acho o nome. Bom, vamos lá. Muita vez, a vaidade me inclinou à prostituição. Mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos, e toda a gente me evitava a presença com manifesta repugnância. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo que os enjeitasse. Contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. Estou olhando aqui, ela já tem uma virtude, né? A questão da maternidade, né? Desse amor de mãe, ela já sabia, ela já utilizava isso, já é uma virtude, né? Quer dizer, ela evitou a prostituição, aceitava, né, o modo que os outros a tratavam, não é isso? E a maternidade, aquele sentimento de mãe que ajudava ela muito isso aí, né? A vencer no combate do coração, do amar. O que não é muito normal, uma mãe que tem um filho nessas condições, esses 4, e que leve esse filho com amor. Não é, nós vemos isso, não é raro. Nós vemos filhos excepcionais que não são bem vestidos, não são bem, né, acompanhados. Nós percebemos isso nas vias públicas. Vemos isso na via pública. Uma mãe bem arrumada com um filho especial mal arrumado. Isso aí está sendo visto nas vias públicas à vontade. Aí. É uma vez ou duas que se vê isso. E ela ter o espaço dessas condições que tem e amá-lo com intensidade é uma maravilha. Vicente e Maurício Roberto, quantos foram lá, deixaram o filho e nunca mais voltaram? Nunca mais voltaram. Aquele É, segundo o andar, Jonas, aquele
aquele magrinho branco estava 50 anos lá conversando com a gente, há 50 anos que ele estava lá abandonado pela família. Né? Então, mas tem mães que não levam lá para o Vicente Moretti, mas também não dão o amor necessário para aquele tipo de criança. Sai na rua, tudo bem, sai na rua, mas nunca sai bem vestido, bem arrumado. Nós podemos observar isso. Então, o que esta mulher passou com esses quadros foi realmente expurgar toda a vaidade que ela poderia ter dentro de amar essas 4 crianças, realmente numa tentativa de expurgar, de tirar, de lavar toda a vaidade que pudesse existir dentro dela. E agora ela vai falar uma coisa muito importante sobre o ciúme, como ela passou a ver nessa reencarnação aí o ciúme. Olha só o que ela vai falar agora. O ciúme aviltrava o desespero e o crime. De minhas pobres crianças atormentadas, convidadas... Peraí. O ciúme aviltrava o desespero e o crime. Peraí, é que eu estou lendo aqui, não está tão confuso. Mormente, quando surgiram as mães tranquilas e afortunadas ao meu olhar. Olha só o que ela está falando aí. Hein? Ela era uma mãe antes, né? Afortunada que tinha um lar, tinha um esposo, você lembra lá no início da página? Tudo legalzinho, os filhos, etc. Daí tinha espaço, nesse conforto que ela tinha, para o ciúme, né? Ela fala que o ciúme arbitrava o desespero e o crime. O ciúme trabalhar isso. E na situação que ela está agora, que ela está enxergando isso. Olha como esse remédio aí foi amargo, foi difícil. Ali mesmo ela já está conseguindo ver isso. Todavia, agora ela fala. Fala. Amargo naqueles momentos, mas para a evolução dela foi bem doce, né? Muito. Foi amargo naqueles momentos, mas foi muito doce para a evolução. Não é isso? Todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava minha gratidão pela caridade pública, a humildade e ao entendimento. Nunca tive pouso certo. Como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades, vagueei, mendigando nos caminhos, errando sempre sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos desditosos que se transformaram em sentenciados adultos cheios de necessidades. Olha só, terceira fase adulta. Então, os 70 anos deve ter sido cumprido dia após dia, viu? Vamos lá. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro. O leproso desencarnou algum tempo depois, e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações, e conheci de perto a enfermidade e a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes ou insepultos. Ao contemplar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito. Qual é o trio maldito? Qual é o trio maldito? É pra gente ciúme, lembrar. egoísmo e vaidade. Isso. Vaidade. Viu? 70 anos. A morte surpreendeu-me totalmente renovada, e com as bênçãos divinas pude entoar o meu cântico de vitória. Silenciou a nobre Diana sobre a nossa viva emoção. A sublime narrativa revelava a nova interpretação da luta terrestre. Ante a quietude que nos assaltara, concluiu a mensageira do bem com vibrante expressão. Segundo verifico, sou devedora insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles, na reencarnação terrestre,
Aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar, à vista de minha rebeldia e viciação. E tão grande é minha alegria, e tão bela minha noção de vitória individual, que se rastejasse nas trevas por alguns milênios, a fim de servi-los, não lhes pagaria, em hipótese alguma, quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. É o fim aí, né? Então, olha só, esses maus instintos, né, se apresentam para nós de forma que nós achamos que não é nada, que é uma bobagem, é bonitinho, é normal. Não é normal, tá? Não é normal. Ela aqui até fala, né? Aliás, o irmão Cis fala, a sublime narrativa revelava nova interpretação da luta terrestre. Porque a gente sempre interpreta o mal como aquele coisa que a gente, entre aspas, era hediondo quase isso. É a arma na mão, é a faca na mão, né, a agressão, xingamento, violência, isso, aquilo. E às vezes o mal está tão dentro de nós, bem enraizado, que é uma coisa tão sutil que atrapalha toda a nossa reencarnação, conforme foi ela aí. 9 vidas, né? 9 reencarnações, 9 oportunidades, e não conseguiu um centímetro à frente. E todo mundo indo embora, todo mundo indo embora. E ela cá, né? Parada no tempo. Né? Então, também a página explica muito bem para a gente. Tá? Vamos ler de novo a pergunta e a resposta, Elisa, para a gente Sim. fechar, que já Aqui está no quase meu, na por hora. incrível que pareça, no meu também está duplicada. Tá, né? E olha que eu baixei o livro, hein? Pois é. Não, o meu Está não foi do livro, não. duplicado. Eu mostrei o Victor É. aqui onde tinha um negócio, ele foi, copiou e veio duplicado. Nem ele deve ter visto. Quer dizer, com certeza não Porque viu porque a não minha leu. também está duplicada, entendeu? É, estranho, né? Agora que eu acabei de Já- ler, que eu vi que começou tudo de novo. Até baixei para ver de novo, que começou tudo de novo. Então vamos lá, pergunta 620. Ô, Elisa, sabe o que é isso? Para a gente aprender bem. Nossa, está Vamos ler de duplicado, novo. mas tomar vergonha na Tá cara e prestar certo, atenção. Alguma coisinha, ó, tá olha a certo. questão Entendi. 919, né? Conhece-te a ti mesmo, É. né? Então vamos lá. Vamos ler de novo, seu Roberto, a pergunta e a resposta. Bom, então pergunta 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Resposta. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os Uma maus paradinha. instintos. Paradinha. Então, veja bem, de acordo com o que temos, que nós aprendemos lá fora, nós descemos, reencarnamos, vamos para cá, com as intuições, tudo guardadinho, que está na hora que precisar, e lá nos arquivos, opa, isso aqui que eu tenho que fazer, ó. Minha necessidade é essa, eu só posso andar por esse caminho. Está tudo lá guardado, né? Para ir aos poucos, é lógico, isso aí é de acordo com o nível evolutivo da pessoa, né? Mas aí tem o porém, entretanto, todavia, que os espíritos vão colocar agora no final da resposta, Roberto, porque nós lemos dessa página. Olha lá. Exatamente. Vamos lá. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, é isso aí. Os maus instintos, ou seja, isso que é aquele, né, muitos de nós dentro de nós, aquilo que nós carregamos conosco, que não vai ser eliminado, mas vai ser trabalhado para que não funcione mais, para que fique lá guardado, como assim, uma passagem que, né, aconteceu, nos ajudou, né, e caminhar para cima. Então é isso aí. Prestar atenção, nós temos essa obrigação, nós não conhecemos a ti mesmo, de prestar atenção e ver em nós onde estão esses pequenos detalhes que a gente acha que é normal, é bonzinho, é bonitinho, né? Etc. Então é isso aí, gente. Aqui, né, diz assim, os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem as esqueça. Os maus instintos, para nós lavarmos a nossa alma dos maus instintos,
Eu acho que leva muito tempo, não? É. Eu Não. acho que leva muito tempo. Ela teve 9 reencarnações, seu Roberto. Não deu nem para passar uma água, imagina lavar. Para você ver, uma coisa que não sai da minha cabeça, eu faço questão de vez em quando isso sair. Foram 15 séculos de reencarnação de Eustáquio e ele não conseguiu se recuperar, gente. É por isso que eu digo, mau instinto é uma coisa que a gente vai levar durante... Você tem que se tornar um espírito daquela classe segunda, né? De realmente ser um espírito já em grande parte de melhora, de bom espírito. Você, para se ver livre totalmente dos instintos maus, você tem que estar já no meio de espíritos superiores. Você não pode estar em espírito mais ou menos já. Os maus instintos são coisas que vêm gravadas dentro de nós, lutando com as... massacrando a nossa mente durante muito tempo, gente. Durante muito tempo. É instinto. É instinto. Nós estamos... saímos do animal para o hominal, quanto tempo tem isso? E a gente ainda trazemos instintos. É meio animal ainda. Exatamente é isso que eu digo. Nós saímos do animal para o hominal, mas ainda temos os instintos do animal. E quantos séculos tem isso que nós estamos fora do animal? É só 17 séculos não, viu, Sorda? Não, Exatamente. Você vê assim, dessa forma, nós agora, nesse momento, reencarnados, tá? A gente está estudando e a gente pensa assim, não vamos mais fazer isso, né? Agora vamos observar o que a gente faz está errado, não vamos mais fazer isso. Mas daqui a pouquinho, olha a gente aí fazendo a mesma coisa de sempre. Não É um um instinto, minha filha. Pois é. É um instinto. Pois é. E aí, provavelmente E na aí, próxima reencarnação, é isso aí que a gente vai continuar fazendo. Exatamente. Exatamente. Eu tenho só 35 anos de espiritismo, tem outros que têm 40, tem 50, mas se pisar no pé dele, o instinto animal vai rosnar. E caramba, eu só tenho 27. Né? por aí também. Eu 26, eu sou de 98. 35, eu estou com 35, estou rosnando. Tem outros aí com 55, 65 que ainda rosnam Mas também. não adianta, nós ainda somos muito animalizados. Por Não, todas as nossas ações, pela forma que a gente se comporta, entendeu? Nós apresentamos o comportamento mesmo daquela página do livro, esqueço sempre o nome do livro, Técnica de Viver. Exatamente. E Nós ainda copiamos tudo aquilo que não nos interessa. Com 60 anos de espiritismo, com 110 anos de espiritismo, com 200 anos de espiritismo, nós copiamos tudo, gente. Nós ainda copiamos tudo dos outros. E só copiamos o que é ruim. O que é bom, dificilmente a gente copia. Bom, às vezes, eu acho, às vezes, inclusive, que o que é bom a gente inveja porque não consegue copiar. Exatamente. Também. Agora, veja bem. É sério. Elisa, você falou tudo agora. A gente tem ciúme porque não consegue. A gente tem inveja daquilo que é bom, porque a gente não consegue ter aquilo que é bom. Isso, desculpa, eu falei ciúme, é inveja. A gente não consegue. Não, eu te entendi. A gente carrega essa inveja tremenda. Não, deixa eu só falar uma coisa, vamos prestar também atenção numa coisa. O que é que ela fez, né? A proposta dela, né, foi ir lá nas crevas, nas cavernas. Aqueles irmãozinhos, ela fala no final, né, que fizeram ela subir. Quando será que nós teremos também esta coragem? O dia que nós conseguimos lavar de dentro de nós a vaidade. Não é isso? É complicado, gente. É complicado. Muito profundo isso aí. A gente ainda tem horror do esquisito.
A gente tem horror do feio, do estranho, porque a gente acha que a gente é normal, entendeu? A gente não tem nada de normal. A gente é tão estranho quanto o estranho. Exatamente. Bom, eu vou desligar agora, tá? Tá. Querem falar mais alguma coisa? Não, eu vou ler. Você quer desligar? Eu vou ler uma página aqui para encerrar do Técnica de Viver, muitos de nós dentro de nós. Então vamos ler essa para depois desliga e a gente faz a prece, né? As páginas de Técnica de Viver são muito importantes. Seu Roberto faz a prece de encerramento. Faço. Tá. Então, do livro eu não consigo aprender essa técnica, seu Roberto. Estou tentando aí, não consigo. Nossa, esse livro aqui só tem coisa fácil. Fran, eu sou bem mais velho do que você e não consegui. É que você, novinho, já até conseguiu. Do livro Técnica de Viver, pelo espírito, pelo médico Valdo Vieira, pelo espírito Kelvin Van Damme. Muitos de nós dentro de nós. O tema pode parecer estranho, mas não é. Quase todos portamos um inimigo terrível dentro de nós, o passado. Não escrevemos movidos pela censura. O problema é nosso, de quantos viajam no encalço do próprio burilamento. Enquanto não escoimamos do espírito os impulsos primitivistas, cada existência menos digna que se foi ainda é sombra no mundo complexo de nós mesmos. E essas sombras podem ser evocadas, trazidas à tona, ameaçando a renovação que começamos a construir. Um estudo desapaixonado da própria mente nos dirá que, em maioria absoluta, estejamos encarnados ou não nas lides da matéria densa, carregamos no íntimo verdadeiro museu de paleontologia extravagante, porque formado de animais mortos-vivos. Ai de nós! Basta ligeiro toque nas imperfeições que trazemos para que os vestígios deles ressurjam insofismáveis. Grande favor nos faria um companheiro se nos fotografasse para nosso autoexame nos momentos menos felizes. Teríamos ao dispor toda uma coleção de lembranças da Furna. Na impaciência ou na zanga, veríamos pelídeos tais como o gato ou a onça, quando arrepiados, surgindo dos traços que articulamos. Na ironia ou na galhofa, reconhecermos-íamos de imediato na linha dos símios, compondo esgares dos chimpanzés ou dos micos. Nos instantes de egoísmo machucado ou de orgulho ferido, notaríamos que em nós os instintos da serpente, quando alteia a cabeça, ou do leão, quando infla a juba para desfechar o bote. Sobretudo, quando desertamos coletivamente do imperativo da autoeducação, temos ainda que ver em casa miniaturas permanentes de jardins zoológicos, qual se os aposentos que nos servem de moradia na terra ou no espaço trouxessem o comunicado expressivo, cada qual em sua jaula. A doutrina espírita, em nos facultando o estudo livre e amplo da lei da reencarnação, oferece-nos a chave lógica para a penetração em nós, a fim de remover para sempre os fósseis do mal que muitas vezes acalentamos desprevenidos. Daí, o solicitar-nos equilíbrio constante para que possamos alcançar os nossos objetivos de aperfeiçoamento. Estejamos atentos às reações que nos caracterizam, porque educação pessoal não é serviço para o qual se chame operários e empreiteiros. Observemo-nos a vigiar-nos e corrigir-nos com paciência. Empenhemo-nos em manter calma e entendimento, sejam quais forem as circunstâncias. De outro modo, estaremos ao sabor das impressões negativas que, ao invés de sustentar-nos na dignidade da condição humana, nos farão viver de trejeito em trejeito,
e de caricatura em caricatura. Jesus amado,